Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo já havia informado aos filipenses que era grato a Deus por eles, nos versos anteriores. E não somente isso, mas que Paulo também orava por eles. Mas Paulo tem ainda mais uma coisa que ele quer que eles saibam. Quero ainda. Esse ainda liga com o que foi dito antes, né? Paulo tinha dito: eu estou grato por vocês. Paulo tinha dito: eu quero que vocês saibam que eu oro por vocês, mas tem ainda outra coisa que eu quero que vocês saibam. E o que Paulo quer que eles saibam é isso que está no verso 12, que as coisas que aconteceram com Paulo, na verdade, tinham sido para melhor. O que é que ele se refere com isso? As coisas que me aconteceram. Ele não detalha aqui, mas já era do conhecimento dos filipenses. Paulo tinha sido acusado e preso falsamente lá em Jerusalém por instigação dos líderes judeus. Ele passou 2 anos presos na fortaleza de Cesareia, quando foi interrogado várias vezes. Finalmente ele apela para César e na viagem até Roma sofre um naufrágio tremendo com risco da sua vida. E ele fica preso em Roma, aguardando o julgamento do imperador ou o veredito, se a essa altura o julgamento já tinha acontecido. Em outras palavras, as coisas que me aconteceram foram estas coisas relacionadas com a sua prisão e a restrição da sua liberdade de pregar em todo lugar. Essa era uma situação que, da perspectiva do primeiro século e do avanço missionário do primeiro século, parecia ser, na verdade, um grande atraso. O apóstolo Paulo, grande pregador entre os gentios, aquele missionário que abria as portas para o evangelho em terreno ainda não desbravado, ele estava preso em Roma, impossibilitado de fazer as suas viagens missionárias. Mas Paulo quer que os filipenses saibam que essas coisas, na verdade, contribuíram para aquilo que Paulo chama de o progresso do evangelho, ou seja, o avanço do evangelho, para um maior proveito do evangelho do que se ele estivesse solto. Essas coisas contribuíram para que o evangelho ficasse claro entre os romanos, exatamente a natureza da mensagem de Paulo. Essas coisas contribuíram para que muitos romanos viessem a conhecer a Cristo e também serviram para fortalecer a igreja. Paulo quer que os filipenses soubessem disso, para que eles entendessem o propósito de Deus com a prisão de Paulo, eles podiam discernir o plano de Deus, e para que eles não ficassem desanimados e perplexos com a perda da liberdade do apóstolo Paulo. Em seguida, Paulo dá 3 exemplos do que ele quis dizer. Em que sentido a sua prisão tinha até contribuído para o progresso do evangelho? E ele dá 3 exemplos. O primeiro deles está aí no verso 13, quando ele diz que muitos soldados romanos vieram a conhecer o evangelho. Verso 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo estava preso numa casa alugada, em prisão domiciliar, aguardando o julgamento do imperador, ou, como eu já disse, tomar conhecimento da sentença. E ele era guardado constantemente naquela casa por um soldado romano. Nós lemos a respeito disso aqui no final do livro de Atos, no capítulo 28. Lemos no verso 16: uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. E lemos aqui no verso 30, do capítulo 28 de Atos: durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. O final do livro de Atos, então, nos dá qual era a condição que Paulo estava quando escreve a carta aos Filipenses. Ele estava em prisão domiciliar numa casa que ele tinha alugado por permissão do imperador, e ele era guardado constantemente por um soldado. Esses soldados que trocavam de turno para ficar com o apóstolo Paulo eram da guarda pessoal de César, que era a guarda pretoriana. Eram soldados de elite designados para guardar o palácio do imperador. E eram estes soldados que tomavam conta de presos políticos que haviam apelado para César.
Paulo teve a oportunidade de falar de Cristo e explicar o motivo da sua prisão a dezenas de oficiais, a dezenas de soldados pretorianos. Lembra que ele ficou 2 anos nessa situação em Roma. De outra maneira, esses soldados, a elite da guarda pessoal de César, nunca teria chegado a conhecer o Evangelho, não fora a prisão de Paulo ali em Roma. Assim eles vieram a entender o real motivo pelo qual Paulo estava preso. E ele diz, não somente os da guarda pretoriana, mas todos os demais, outros soldados, oficiais que ali passavam para garantir a segurança de Paulo, eles também eram abordados pelo apóstolo. E eles ficaram sabendo que Paulo estava ali não porque era um malfeitor ou um rebelde contra César, como os judeus lá de Jerusalém o estavam acusando. Eles tomaram conhecimento de que Paulo estava preso porque ele pregava Jesus Cristo de Nazaré como sendo o Messias esperado dos judeus, que tinha morrido na cruz pelos nossos pecados, que estava vivo e que ele era o Salvador não somente dos judeus, mas também dos romanos, também dos gregos, de todas as nações, e que essa era a razão pela qual os judeus estavam enfurecidos, porque eles não queriam admitir que Cristo fosse o Salvador de outro povo que não fosse o povo de Israel. Talvez, a gente não pode afirmar com certeza, alguns desses pretorianos, eles vieram a se converter. Significativo que no final dessa carta, no capítulo 4, no verso 22, o apóstolo Paulo, ao fazer as saudações para os crentes em Filipos, ele diz assim: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Os da casa de César não eram os familiares de César, mas eram aqueles servos, funcionários, vigias e talvez os soldados de elite. Talvez aqui haja uma menção a alguns desses pretorianos que se converteram ali, escutando o apóstolo Paulo, que certamente não perdeu a oportunidade, uma vez que ele tinha durante o dia um soldado romano ao seu lado para testemunhar do Evangelho. Era isso que Paulo queria que os filipenses soubessem, que a prisão dele, na verdade, tinha até contribuído para o progresso do Evangelho, porque a elite militar de Roma tinha tomado conhecimento do Evangelho através das suas algemas. Mas o que é que esse texto nos ensina? É muita coisa, não é que esse texto nos ensina. O controle que Deus tem sobre todas as circunstâncias. Paulo fez planos de ir a Roma, ele tinha planos de ir a Roma, tinha planos de chegar ali, passar um tempo com os irmãos de Roma e de lá ser enviado para a Espanha para pregar o Evangelho. Não aconteceu como ele tinha planejado. Deus tinha outros planos, Deus tinha outros meios de alcançar aqueles objetivos que Paulo também tinha no coração. Paulo, de fato, chegou em Roma, mas ele chegou como prisioneiro. E ele ficou ali 2 anos. E naqueles 2 anos evangelizou a cidade, escreveu a carta aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses e a carta de Filemão. Paulo alcançou muito mais gente ali da prisão do que ele teria alcançado talvez se ele tivesse ido para a Espanha como ele tinha planejado. Deus está no controle de todas as coisas.